Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e aproveitar a oportunidade para falar sobre Atlético Paranaense e Flamengo, jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro e o Flamengo com um gol no último momento do jogo, que gerou polêmicas, né? Porque o Daronco deu um minuto a mais. O Daronco foi uma polêmica à parte para ambos os lados nessa partida, né? Mas a verdade é que o Flamengo conseguiu um empate que mantém eles provisoriamente na liderança. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu dei prioridades a outros assuntos, que toda hora tá saindo assunto, é bom pro canal, né? Mas, assim, o Botafogo é o líder do Brasileirão porque ele está ganhando do Grêmio de 1-0, né? Então, esse é o problema do empate, né? Um ponto não te leva muito longe, mas antes um ponto do que zero e ainda deixar um rival marcar três. Então, assim, o Flamengo, obviamente, com o Tite, eu acho que isso, de novo, vou reforçar, ele não vai ter um campeonato lá Jorge Jesus. Me surpreenderia muito, porque a forma do Tite jogar, a maneira que ele vê futebol, é uma maneira agressiva, de imposição. Ele é um cara metódico, ele é um cara bem conservador também, há de se dizer. O Tite não é um cara também de muita ousadia, né? Às vezes isso até um grande problema, né? Um cara que às vezes fica muito preso a alguns preceitos. E assim, ele conseguiu melhorar aquela fase ruim de início de Brasileirão, que o Flamengo estava jogando muito mal, olhando também as partidas ruins que estavam fazendo na Libertadores, passou em segundo lugar. Não era o que o Flamengo desejaria, né? Vai enfrentar o próprio Bolívar, né? Que eles já enfrentaram na fase de grupos, mas a verdade é que, assim, o Flamengo, ele tá jogando aquele futebol que claramente é melhor do que se jogava na temporada passada com o São Paulo e o Vitor Pereira, mas também não é lá aquelas maravilhas. E é aí que negócio, né? Vai depender muito dos destaques individuais aparecerem, e eles estão num período, assim como muitos clubes no Brasil são prejudicados, né, em que eles perdem dois pontos centrais no meio campo, né, que é o De La Cruz e o Arrascaeta. E considerando isso, vendo que o time jogava antes sem essas peças e o que está jogando agora, tem melhores. Eu acho que o Flamengo está melhor prostrado em campo, está jogando um pouco melhor, de maneira mais organizada, mas, de novo, não é um time que vai se impor o tempo todo. Tem partidas que vai conseguir ditar o ritmo e tem outras partidas que vai ser um time que vai ser mais cadenciado, né? Às vezes vai ter menos finalizações, como foi o caso de hoje. O Atlético Paranaense teve 14, o Flamengo teve 9. Então, assim, é aquele negócio. Vai depender muito de como o Tite analisa a partida, de como ele vai fazer as modificações. Esse vai ser um campeonato brasileiro que vai exigir muito do Tite na questão de ajuste do intervalo, porque nem sempre vai ser fácil fazer essas modificações. É um campeonato brasileiro que, ao meu ver, cresceu e enriqueceu em nível tático. Ter presenças como a do Arthur Jorge, do Abel Ferreira, do Milito, de tantos outros nomes. Eu acho que o futebol brasileiro está bem melhor de se acompanhar do que esteve alguns anos atrás. Isso aí, para mim, é uma notícia muito positiva. E assim, eu acho que, analisando os dois lances capitais da partida, né? Três, né? Tem o lance lá do gol do Gabigol que é anulado. Eu acho que aquele lance faltou transparência do VAR para nos mostrar onde estava o impedimento. Porque na hora que o Gabigol ali recebe o passe para chutar, me parece que mesmo com o goleiro à frente dele, né, e no caso assim, vamos lembrar que o que é a linha de impedimento? As pessoas têm que entender. É o penúltimo jogador da defesa. Se o goleiro passa de um zagueiro, né, ele vira a linha de impedimento, o penúltimo. Então assim, a regra do impedimento é o penúltimo jogador na defesa. Então, mesmo com o goleiro à frente ali, entende-se? Você teria que ter dois jogadores ali do Atlético Paranaense dando condição, né? E parecia que tinha. Essa era a questão. Parecia que um jogador se jogava, outro tinha as pernas mais abertas, dava condição. Mas a gente não dá para saber se esse é o lance do impedimento ou se é antes. Se é um dos passes trocados antes, porque foram muitos passes trocados na área antes do lance que acaba gerando o gol. Mas eles anulam e não mostram. Isso é um problema que não é exclusivo do Brasil, há de se lembrar. Inclusive, ainda considero o VAR brasileiro muito melhor que o da Premier League, né? Que é uma porcaria inacreditável, muito uso ruim, sem critério. E aí acontece o quê? Teve tudo que aconteceu ali, e aí a gente tem a situação do pênalti do Davi Luiz, que foi pênalti. Eu não sei porque tem todo torcedor do Flamengo irritado com isso. O braço está aberto, amplia na área de contato, ele desvia uma bola que pode ir na direção do gol. É pênalti. Aquilo ali, para mim, claríssimo, né? E aí o pênalti acontece, gol do Atlético Paranaense, o Fernandinho não bate lá com segurança, mas ele consegue converter, e depois disso o que a gente tem é o lance que ainda tem uma cabeçada do Pedro, que o goleiro do Atlético Paranaense faz uma defesa maravilhosa, o Atlético tenta gastar tempo, chega ali até os 7 minutos de acréscimo, só que o Daronco dá mais um minuto, né? E nesse minuto o Atlético Paranaense acaba cedendo mais o escanteio ao Flamengo,
e dessa vez o goleiro não operou um milagre, né? O Everton, né? Eu esqueci até o sobrenome dele, né? Ele, o jogador que eu acredito ser da base, né? Everton Conceição, eu acredito. Eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Ele foi lá, fez de cabeça, empatou o jogo e impede o Atlético Paranaense e passa o Flamengo na tabela. Mas é apenas um ponto e permite a aproximação de rivais. Dentre os males, o menor, o empate. Então, assim, dentro do contexto da partida e da maneira que o time joga sem seus dois principais meio-campistas, eu acho que o torcedor do Flamengo vê muitos pontos positivos, embora haja coisa que você possa criticar também. E o Atlético Paranaense vê 2 pontos que escaparam. Teve 1-0 na partida, estava liderando até o penúltimo momento da partida e deixou no último esses pontos escaparem, né? Se o time quer lutar pelo título, não pode deixar essas oportunidades, por mais que o Cuca tenha ali dado aquele chilique no final sido expulso, né? O time tem que ter a responsabilidade, já que o jogo foi estendido esse ponto, né? Trate de proteger a área, trate ali de trabalhar, porque 2 escanteios seguidos perdendo jogada aérea, não dá para contar com a sorte o tempo todo, que o goleiro faça milagres o tempo todo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.